Você já imaginou como seria a história de Demon Slayer se Muzan Kibutsuji tivesse sobrevivido após a batalha final com os caçadores de Onis? Bem, esse é o rumo que a história poderia levar que eu resolvi imaginar hoje com vocês. Então a partir de agora, sejam bem-vindos ao E se Muzan Kibutsuji tivesse conquistado o sol. A noite não mostrava traço de que iria clarear, todos lutavam incansavelmente, mas pareciam não conseguir mais se levantar, seus corpos não respondiam mais tão bem, porém eles tentavam. Dois ainda restavam de forma insistente, aquele que respirava como nascer ensolarado e o outro que se movimentava de forma traiçoeira. O rei dos Onis ainda era superior, ele se esquivava de tudo, atacava de forma pesada, ele era bem mais forte. Porém o veneno em seu corpo fazia efeito, ele já não podia mais usar 100%, nem mesmo seu 50%. Seu corpo chegava aos poucos ao seu limite, até que ele para. Em um único ataque inesperado, uma onda de choque domina toda a hora ao seu redor, fazendo tanto o Caçador Solar como o Caçador da Serpente simplesmente caírem desacordados e gravemente feridos. Muzan corre para salvar sua vida, deixando sua honra e orgulho de lado. Seu objetivo era apenas sobreviver. No caminho, ele ataca o garoto Javali e Zenitsu, que tentavam impedi-lo na fuga, fazendo os dois apenas serem nocauteados. Os Hashiras ainda tentam impedi-lo, mas já era tarde. Em meio às construções do território que se dividia com a floresta, o Oni Progenitor simplesmente sumiu, desaparecendo com sua presença. O dia então clareia, iluminando os quatro que já não abriam mais seus olhos, e todos aqueles que haviam sido mortos ou feridos. 3 meses se passam. O garoto da respiração solar finalmente abre seus olhos. Em sua frente estava Kanao, sentado em uma cadeira enquanto deixava seu corpo deitado sobre a cama, aparentemente dormindo. Tanjiro olha em volta e vê Iguro dormindo ao seu lado. Ele parecia estar respirando, até que uma voz de voz trêmula e assustada enquanto derrubava um copo. Você acordou? Era Aoi Kanzaki. O susto de Aoi fez com que Kanao acordasse. As duas meninas então se emocionaram instantaneamente. Lágrimas encheram seus olhos. Elas achavam que ele não voltaria mais, mas ele havia voltado, apesar de que agora sem a visão de um de seus olhos. Depois de todos se acalmarem, Kanao começa a explicar junto a Aoi sobre o que aconteceu depois que Tanjiro apagou. Primeiro ele explica que Muzan conseguiu escapar de todos os caçadores, o que instantaneamente é refletido no rosto de Tanjiro, com um olhar triste e extremamente depressivo. A segunda coisa a ser explicada é que diversos caçadores perderam suas vidas durante aquela batalha. Dos Hashiras, Gyomei Mejima morreu alguns minutos após o amanhecer, não se sabe exatamente o motivo, mas de acordo com os registros da Demon Corp no passado, era um efeito colateral da marca que ele havia adquirido em batalha. Quanto ao Banai, ele não acordava desde então, mesmo com Mitsuri aparecendo recorrentemente para chamá-lo. A terceira coisa é que Gyu Tomioka, Sanemi Shinazugawa e Mitsuri Karoji haviam sobrevivido. Sanemi terminou aquela batalha sangrando sem vários dedos, e Gyu Tomioka perdendo seu braço. Foi uma derrota total para a Demon Corp. Muitos morreram e Muzan continuava vivo, porém aparentemente as duas superiores ainda não haviam sido substituídas, ainda dava tempo de lutarem. Tanjiro fica olhando para o nada, como se não acreditasse no que havia acontecido, como se tudo tivesse sido em vão, até que em voz baixa ele pergunta: onde está Nezuko? Nesse momento, sua irmã aparece na porta do quarto e diz: eu estou aqui, eu voltei. Nezuko era humana novamente, ela não tinha mais resquícios de Oni. De acordo com a Aoi, até mesmo células anti-Muzan haviam se desenvolvido em seu corpo, ela estava livre de sua vida como uma demônio. Olhando ela, lágrimas começaram a escorrer do rosto de Tanjiro, e Nezuko o abraça, formando assim novamente os laços humanos que quase haviam sido destruídos por Muzan. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, Zenitsu, Inosuke, Mitsuri, Gyu Tomioka e Sanemi Shinazugawa se viam lado a lado em uma sala junto a Kira e Boyashiki. Gyu explica que Kanao Tsuyuri não estava presente novamente, porque ainda passava seus dias visitando Tanjiro Kamado no hospital. Mesmo agora sendo uma Hashira, ela ainda não parecia aceitar tão bem a situação. Zenitsu então fala em voz baixa que ninguém aceita que aquilo aconteceu até hoje. Kira, meio relutante, diz que está tudo bem, mas que em breve precisará de todos ali, já que novamente os Onis estavam começando a aparecer de forma constante, ainda em menos números que antes da guerra, mas Muzan novamente estava fazendo seus movimentos. Ele provavelmente ainda queria Nezuko ou até mesmo Tanjiro. A Demon Corp a qualquer momento poderia virar um alvo novamente do rei dos Onis. Inosuke disse que o Oni que ele havia caçado mais cedo tinha um comportamento estranho. Quando ele cortou sua cabeça, o Oni continuou lutando e só morreu após alguns segundos com vários outros cortes sendo feitos. Aquilo nunca havia acontecido antes. Sanemi então diz que também havia acontecido algo parecido com ele. Para a dúvida de Gyu Tomioka e Zenitsu, Kira diz que eles deveriam observar aquela situação. Muzan poderia estar planejando algo. Os ferimentos que Yorite fez no corpo do rei dos Onis
já não estavam mais visíveis. Seu corpo estava totalmente recuperado. Aquele maldito veneno já havia sido decomposto e estudado. Seu corpo havia absorvido. E Muzan foi além. Ele se adaptou. Uma estranha resistência tomou seu ser. Ele ainda não sabia o que era, mas seu corpo estava diferente. Foi como na última vez em que ele se tornou um Oni, há mais de 1000 anos atrás. Assim como naquela época, Muzan foi testar colocar sua mão no sol, dessa vez hesitante. Mas ainda assim, ele não parecia sentir o mesmo medo que sentia antes. Ele nem mesmo sabe o porquê de sentir que conseguiria, até que hesitando ele empurra seu braço na frente do sol ardente. E aí, diante de seus olhos, o seu braço permanecia intacto. Ele olha incrédulo. Um sorriso psicótico aparece em seu rosto. A imagem de Tamayo vem à sua mente. Aquela mulher havia conseguido. Enquanto pensava, o braço de Muzan começa a formigar. Foi quando ele volta a olhá-lo. O formigamento era pequeno, mas parecia crescer aos poucos. Quando de repente, uma parte de seu braço queima como antes. E Muzan, sentindo a dor, puxa seu braço de volta da luz. Após alguns segundos, seu braço se regenera novamente, fazendo Muzan pensar consigo mesmo. Entendo, ainda não é perfeito. Apenas mais alguns segundos. Tanjiro ainda parecia muito ferido, mas já iniciava sua recuperação. Kanoto Tsuyuri ajudava todos os dias insistentemente. Ela o ajudava a comer e dava seus remédios. Aparentemente, ela sempre estava preocupada com Tanjiro. Aos poucos, ela também parecia voltar para sua função de caçadora, onde Tanjiro descobriu que ela havia se tornado uma Hashira, a Hashira da Flor. Os Hashiras ainda estavam em um pequeno grupo com apenas 6 caçadores, levando em consideração que o Banaiguro ainda estava desacordado. E nesse momento, Kiribuyashiki entra no quarto e pede para conversar pessoalmente com Tanjiro. O Buyashiki estava sentado em uma cadeira naquele local que só haviam 6 camas, com apenas o Banai e Tanjiro por ali, com o primeiro estando desacordado. Kira então começa a falar que queria Tanjiro como Hashira. O jovem Kamato questiona nesse momento o motivo por trás daquele pedido, já que por mais que ele tenha participado de um confronto direto com Muzan, ele não havia feito os requisitos, por mais que tivesse poder para tal. O Buyashiki diz o seguinte: provavelmente você deve estar se questionando sobre o porquê de não ter conseguido parar Muzan, mas você precisa levantar sua cabeça. Você é o mais forte que temos aqui, é alguém com um talento invejável, e agora temido por Muzan. A sua irmã corre perigo, Tanjiro. Ela ainda é o alvo dele, a gente precisa protegê-la e também proteger todas as pessoas que irão aparecer por aí. Por favor, pense em minha proposta. Tanjiro permanecia quieto, mas acena com a cabeça de forma positiva para Kira. O líder da organização diz que em um mês teria uma reunião entre os pilares. Se Tanjiro tivesse aceitado sua proposta, era para ele aparecer na reunião. Durante o mês, Tanjiro fez sua recuperação. Aos poucos, seu físico de antes estava voltando. Em meio a seus treinos, ele lembrava os conceitos de seu pai e se focava no seu espírito para alcançar e dominar conscientemente o mundo transparente. Foi um mês duro. Diferente das outras vezes, treinar sem a visão de um dos olhos exigia muito de Tanjiro. Ele somente treinava direito quando alcançava o mundo transparente de forma consciente, mas esse estado durava por pouco tempo. Na segunda semana de recuperação, ele já havia começado a treinar com espadas e se encontrou com o Kurokudaki, que deu a ele uma máscara que parecia com a primeira máscara que ele ganhou durante a seleção final, bem no início de sua jornada como caçador de Onis. Mas essa dessa vez tinha um dos seus lados faltando, servindo apenas para cobrir o seu olho que havia sido perdido. Tanjiro dá um leve sorriso ao perceber que seu mestre estava preocupado e aceita a máscara de bom grado, passando a usá-la constantemente. Ao fim das 4 semanas, um dia antes da reunião, Tanjiro se senta no alto de uma montanha. Agora ele estava 100% recuperado, o dia estava claro com o céu azul, mas ao mesmo tempo o ar parecia pesado para Tanjiro. A mente de Tanjiro ainda pensava nas palavras de Kira sobre sua irmã. Internamente ele se questionava se deveria ou não voltar para a vida de caçador de Onis. Afinal, agora sua irmã estava salva, mas até quando? Muzan realmente a procuraria? Ou quem sabe ele seria o próximo alvo agora? Muitos questionamentos passavam pela sua cabeça. É quando Tanjiro deita jogando seu corpo para trás, e é aí que ele vê que Gyuto Tomioka estava parado o olhando. Tanjiro estava tão focado em seu interior que nem mesmo percebeu o que acontecia à sua volta. Gil estava ali o tempo todo, e os dois sentam juntos para uma conversa. O silêncio dominava aquele ambiente, até que Gil quebra a calmaria. Como está se sentindo? Ele perguntou receoso. Tanjiro, olhando para os olhos de Gil, diz: eu estou bem, me recuperei de tudo que aconteceu, mas ainda não sei o que fazer. Gil então olha levemente para cima e começa a se questionar. Não sabemos o que fazer, ninguém sabe o que fazer ou o que queremos fazer, mas no fundo, você sabe o que você deve fazer. Qual é o seu dever, Tanjiro? Tanjiro continuava olhando para a vista da montanha. O que eu devo fazer? Qual é o meu dever? Nesse momento, Gyuto Tomioka se levanta e diz que o espera no dia seguinte.
indo embora logo na sequência. Tanjiro não parecia se incomodar com a saída do Pilar da Água e continuava olhando para a vista enquanto refletia. No dia seguinte, a reunião dos pilares se iniciava com os 7 pilares agora à exposição: Sanemi, Tomioka, Inosuke, Zenitsu, Kanao, Mitsuri e agora o decidido Pilar do Sol, Tanjiro Kamado. A reunião dos pilares se iniciava com a presença de 7 Hashiras. Sanemi, o Pilar do Vento. Um dos Hashiras sobreviveu à geração que enfrentou Muzan, agora assumindo uma posição de liderança dentre os pilares. Tomioka, o Pilar da Água. O segundo Hashira que sobreviveu à geração que enfrentou Muzan. Ele também se tornou um líder dentro dos novos Hashiras, porém seu nível caiu devido à perda de seu braço. Em seguida temos Inosuke, o Pilar da Fera, Zenitsu, o Pilar do Trovão, Kanao, a Pilar da Flor e Mitsuri Karoji, a Pilar do Amor, a última também sendo uma sobrevivente à geração que enfrentou Muzan. E por fim, temos agora o decidido Pilar do Sol, Tanjiro Kamado, aquele escolhido por Kira Buyashiki como o homem mais importante para derrotar o rei dos Onis. Ele era a principal novidade dessa reunião. Os 7 estavam lado a lado para ouvir as palavras de seu mestre. Kira estava sentado em uma almofada na frente de todos. Então ele inicia seu discurso para abrir aquele encontro. Abre aspas. Minhas crianças, após esse pequeno período, eu resolvi novamente fazer essa reunião, agora com a presença de todos. Fecha aspas. Ele termina essa frase olhando para Kanao e Tanjiro. Então ele continua. Vocês dois serão extremamente importantes daqui pra frente. Vou ter que contar com vocês. Muzan com certeza vai dar as caras dessa nova geração. Será nossa vingança. Eu poderei cumprir os desejos de meu pai. E vocês também poderão vingar a todos que perderam. Eu sinto essa dor todos os dias. Quando acordo e quando durmo. A dor de ter falhado naquele dia. Eu não quero mais sentir esse peso. Fecha aspas. Em alguns, as lembranças que morreram passavam por suas mentes. Mas com aquele momento todo em silêncio, esses alguns viraram todos. Todos passaram a pensar naqueles que perderam. Sanemi se lembrava de Genya, o sorriso de seu irmão e o modo que os dois lutaram para sobreviver juntos, e também sobre o reencontro que eles tiveram. Kanao se lembrava de Shinobu, sua irmã de outra mãe, a mulher que ensinou tudo que ela sabia. Ela precisava honrá-la, tanto quanto Shinobu honrou Kanai. Na cabeça de Tomioka se passavam as lembranças de Sabito e de sua irmã, na de Zenitsu, seu avô, na de Inosuke, sua mãe, na de Tanjiro, tudo que ele perdeu até ali, principalmente a imagem de sua família. A única que não havia pensado em nada de morte até agora era Mitsuri, mas havia algo que ela não tirava de sua mente. Esse algo era o Banai em coma. Seus olhos se enchiam de lágrimas ao pensar naquela situação. Kira, depois desse pequeno tempo em silêncio, que parecia eternidades, continuou após uma longa respirada. Eu sei. Todos ficaram pensando em tudo que perdemos para ele. Os arrependimentos realmente os marcaram. Mas a vida humana é normal termos o lado bom e o lado ruim. Nem tudo que pensamos e fazemos sai como planejamos ou visualizamos. No fundo, não temos controle de nada. O mar de possibilidades sempre vai ser muito mais forte que qualquer lógica. Por mais inteligentes, fortes, destemidos, determinados ou loucos que possamos ser, o mundo sempre fará sua própria vontade. Se o destino quis que Muzan fugisse naquele dia, hoje pode ser que ele queira que nós o derrotemos. Não vamos baixar nossas cabeças por nada. Continuaremos caçando até nossas mortes. Aquelas palavras soaram suaves, em tom calmo, mas ao mesmo tempo se parecia com desabafo. Era como se Kira quisesse mostrar sua frustração e determinação de alguma forma. Os pilares entenderam e aceitaram o pensamento de Buyashiki. Eles tinham que seguir em frente, e novamente se voltaram para matar aquele monstro. Sanemi então toma a frente dos Hashiras e começa a explicar que acredita nas palavras de Kira, definindo que aquele ali era o sentimento de todos. Por isso, eles iriam lutar para matar Muzan, nem que isso custasse suas próprias vidas. A reunião então continua com 3 situações importantes. Essas 3 são abordadas e analisadas por todos. A primeira situação era em relação aos Onis diferentes citados na reunião passada. Sanemi então explica aos ausentes daquela reunião a situação de forma mais específica. Basicamente, ele explicou para Kanao e Tanjiro. Sanemi diz que os Onis passaram a resistir aos cortes feitos em seus pescoços. Isso depois que Muzan sumiu daquele campo de batalha. Era como se todos eles tivessem evoluído e se adaptado. Os que pareciam morrer na hora anteriormente, agora tinham um certo período de pré-morte, onde poderiam falar suas últimas palavras, se mover ou até mesmo continuar lutando inconscientemente. Inosuke relatou que uma vez foi necessário cortar 2 vezes o pescoço do Oni. Caso contrário, o Oni teria regenerado seu ponto vital. Esse fato abordado era uma nova habilidade de sobrevivência para os Onis.
Tanjiro então questiona se a lâmina vermelha não daria um jeito nisso. Então temos um relato de Gyuto Mioka, abre aspas. Há cerca de 2 dias, eu estava patrulhando a área. Havia um Oni nas redondezas que distorcia os sentidos. Eu senti a presença dele e o enganei. Como estava iniciando o dia e eu estava fisicamente bem, eu fiz uma lâmina vermelha para testar essa teoria que foi abordada na reunião anterior. Ao passar a espada no pescoço do Oni, ele não demonstrou resistência alguma. Seu corpo nem mesmo teve tempo de falar uma única palavra. Após ser cortado por mim, ele parecia muito mais fraco. Mesmo com o uso do Gekijutsu, aquele Oni morreu como se não fosse nada. Era como se fosse uma antiga lua inferior. No Oni, nos olhos dele, dava pra ver que ele não entendia a situação. Parecia que ele realmente pensava que iria conseguir se regenerar daquilo. Todos se entreolharam. Então ficou definido que a lâmina vermelha seria a única solução para os Oni mais fortes que viriam em breve. A segunda situação era em relação ao estudo que seria conduzido. Nesse momento, entrou na sala Yushiro. O Oni explicou com as seguintes palavras como funcionaria essa operação. Abre aspas. Como vocês sabem, eu perdi Tamayo naquela guerra. Por ela, eu quero ajudar vocês. Eu prometi pra mim mesmo que não morreria enquanto não me vingasse de Muzan. O plano é o seguinte. Eu fiquei sabendo que os Onis passaram a resistir às lâminas de Shirins normais. Eu e os ferreiros da Vila dos Ferreiros iniciamos um estudo para a criação de uma Nichirin vermelha de forma artificial. E também iremos estudar o sangue de Nezuko e Tanjiro. Precisamos entender o que causou o fator de evolução para Nezuko, e isso enquanto ela era uma Oni. Precisamos entender o que causou a superação do Sol. Tanjiro ficou meio resistente com essa ideia, afinal faria um teste em sua irmã, mas ele disse que se Nezuko aceitasse, não viria problemas naquela situação, ele por si só cooperaria. O último problema a ser resolvido seria em relação ao número de pessoas para ajudar na caça de Onis. Para resolver esse problema, o Buyashiki pensou em uma seleção final, um pouco mais intensa, e disse que o tempo era precioso, já que Muzan em breve voltaria com seu exército, e seria ótimo ter caçadores de potencial para enfrentar Muzan. E assim, com a solução desses 3 problemas, uma nova determinação é restabelecida, e a reunião dos pilares chega ao seu final. Depois de descobrir que poderia resistir ao Sol de forma evolutiva, Muzan resolveu continuar criando Onis e resolveu ampliar mais seus horizontes, como nunca havia feito antes. Ele viajou pelo Japão, até que se encontrou com uma serial killer, uma mulher que tinha como principal alvo jovens fortes. Coincidência ou não, em sua vida convencional a mulher era uma incrível pianista, alguém que jamais seria suspeita de cometer tais atos. Essa pianista e Muzan pareciam ter tido alguma química quando se olharam, um virou alvo do outro. Mas é óbvio que Kibusoji acabaria rendendo, fazendo aquela moça aceitar se tornar uma Oni, até mesmo de forma voluntária. Uma Oni loira com olhos azuis e íris brancas foi criada. Sua pele era lisa, como a pele de um bebê. Uma Oni delicada como Daki. Muzan passou uma semana naquela cidade, tempo suficiente para Suna despertar seu Gekijutsu, uma habilidade espacial como a de Nakimi. Com um teclado de sangue azul criado em sua frente, a Oni podia fazer uma criação física que conseguiria manipular o tempo e o espaço. Seu território era uma área à parte do mundo real, e sua presença era totalmente ocultada dentro desse território, onde os únicos sons a serem ouvidos eram os barulhos de suas teclas. O seu território era como um inferno. A visão que se tinha de um local infinito com diversos minérios e construções abandonadas. Havia lava e ao mesmo tempo água, gelo, neve e também chamas. O vento de um lado era forte e do outro simplesmente não existia. Assim como Nakimi, ela também podia ir a qualquer lugar que havia ido antes. Por ter suas lembranças da vida humana, Muzan foi abençoado com a sorte, podendo não só viajar pelo Japão inteiro, mas pelo mundo inteiro em questão de poucos toques de piano. Assim Muzan foi para outros países, Coreia do Sul, China, União Soviética, território europeu e África, até novamente voltar ao Japão. Foi um mês em busca de uma nova esperança para vencer o Sol, uma falha completa, porém o retorno que não foi de mãos vazias. Uma nova elite foi formada, muito mais forte que qualquer lua inferior, 9 Onis que seriam iguais ou mais fortes que qualquer lua superior, divididos em 5 grupos, os luas crescentes, os luas minguantes, a lua nova, a lua cheia e o eclipse. Os luas crescentes eram 3 Onis, Onis que são os mais fracos dos grupos, porém equiparados a uma antiga lua superior 3. Sano fazia parte desse grupo. Os 3 luas minguantes eram aqueles que superaram seus próprios limites e despertaram com uma resistência acima dos demais, sendo mais fortes até mesmo que a antiga lua superior 2. A lua nova era composta por um único Oni que, de acordo com Muzan, seria capaz de superar o Kokushibo. E agora temos a lua cheia, aquele que os outros Oni se ajoelhavam instintivamente
ao estar sob a presença, sendo inferior a apenas 2 Onis existentes, o Eclipse e Muzan. Eclipse é aquele que ninguém tem informação, nenhuma outra das luas sabe seu nome ou aparência, alguém que só daria as caras em um momento crucial a favor de Muzan. Esses eram os novos servos de Kibutsuji, os 9 luas. Esse é o momento de testá-las. A reunião dos pilares havia sido finalizada em alguns momentos. Tanjiro, junto ao canal, viam o sol aos poucos se retirar de sua paisagem. O anoitecer era iniciado com uma leve brisa, que trazia maus presságios ao olfato do pilar do sol. Ele e a Hashira da Flor estavam sentados lado a lado, esperando o momento de iniciarem suas caças. Kanao se pergunta se realmente iria ficar tudo bem. Tanjiro olha para os olhos da menina, vendo que os traumas da última luta ainda permaneciam em sua visão. Seus olhos já não eram mais bons como antes. O Caçador Solar apenas confirma que vai ficar tudo bem. Afinal, ele iria fazer de tudo para proteger a todos. O silêncio então parou sobre os dois, sob a ameaça de uma falsa paz. Eles ainda se olhavam fixamente. Tanjiro segurou a mão de Kanao firmemente. Os olhares não saíam do outro, então eles se aproximaram cada vez mais. Nenhum dos dois sabia o que estava acontecendo naquele momento, mas antes de qualquer coisa, uma gritaria se inicia na parte interna da mansão. O barulho quebrou o clima que havia sido criado, e os dois correram para ver o que era. Em questão de segundos, Kanao e Tanjiro estavam em frente a um Kakushi. Esse Kakushi então explicou da seguinte forma: a cidade de Asakusa estava em chamas, o Oni estava eliminando toda a população de lá, precisamos dos Hashiras. O que alguns viram não era normal, disse o Kakushi em um tom de desespero e medo. Tanjiro e Kanao se entreolharam e balançaram suas cabeças positivamente, sumindo da visão do Kakushi. Os dois começaram a correr para a cidade, que era mais ou menos a 1 km dali. No caminho, o corvo de Sanemi também estava sendo enviado, o que deixou Tanjiro e Kanao até surpresos, já que os dois haviam assumido a missão como 2 pilares. Um terceiro Hashira seria um movimento não tão normal assim da Demon Corp. Afinal, o que Kira estava pensando? A caminhada seguia intensa. Tanjiro se perguntava a todo momento o que eles estavam prestes a encontrar, e Kanao, de algum modo, sentia que algo ruim estava por vir. Era como se seu corpo avisasse o perigo iminente que estava bem em sua frente. Até que eles finalmente chegam em Asakusa. A cidade estava vazia, não se ouvia gritos ou se via luzes. Os dois andavam com suas guardas altas, não sabiam o que viria, até que Kanao olha para a frente, como se não conseguisse reagir. Tanjiro a observa e anda até o local calmamente. Quando ele chega próximo de Kanao, também não acredita no que está vendo. Todos os corpos civis da cidade estavam ali, todos empilhados, como se não fossem nada. No centro de tudo, um Oni com uma coroa, cabelos azuis, pele branca e os olhos escuros, apenas com algumas escrituras em ambos os olhos. O Oni parecia vestir um manto real. Isso tudo enquanto olhava os dois sentados em seu trono no meio dos corpos. Tanjiro de repente demonstra ódio e repulsa. O Oni olha para o garoto e diz com voz ameaçadora: se ajoelhe, ser inferior. Como você tem coragem de ficar com esse rosto em frente a deuses? E assim ele se levanta. Em sua mão direita, que não podia ser vista anteriormente, estava a cabeça do homem que havia sido transformado em um Oni por Muzan e Asakusa no passado. Aquele que ajudou Tamayo durante o arco do Castelo Infinito. Aquele Oni que estava parado segurando a cabeça era uma das 3 novas luas minguantes.